Romanos 8 fala, né, que nada pode nos afastar do amor de Deus. Uma vez que nos tornamos filhos de Deus, nós andamos com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos convence quando nós estamos no erro. Há uma história de um crente que decidiu abandonar Deus e falou assim: hoje eu vou festejar, eu vou deixar de ser cristão. O crente, né, se achasse melhor pronunciar. E ele foi então para um bar. E lá nesse bar, quando ele sentou, deixando para trás, né, o cristianismo, a crença. E quando ele chegou no bar e sentou ali no meio da roda dos escarnecedores, chega alguém para ele e vira e fala: o que você está fazendo aqui? Pessoas que não conheciam ele, não são pessoas amigas, pessoas que conviviam com ele, não, pessoas estranhas. Viraram para ele e disseram: o que você está fazendo aqui? Você é crente. Crente não frequenta esse determinado local. E aí você me pergunta: mas o que isso quer dizer? Que o crente, ele anda com o Espírito Santo conduz o cristão. Então, quando o cristão quer fazer coisas ruins, deixar Jesus, além dele entristecer o Espírito Santo, ele também ele consegue esconder a marca de Cristo que está com ele. Quando Moisés subiu no monte para orar e voltou, o povo não aguentava olhar o rosto dele porque ele brilhava. Você que é cristão, você pode. Tem gente que critica de eu ficar com o cabelo assim, gente. Mas não é que eu me sinto maravilhosa, não. É porque eu acho que ele está mal planejado, né? Mal arrumado. Eu fico cutucando nele assim. Mas não é símbolo de mitideza, não, tá? Que eu não me acho a mulher mais linda do mundo, não. Não sou Miss Brasil. Mas aí, voltando ao assunto lá, o crente não adianta esconder que é crente, porque ele tem alguma coisa diferente nele. Porque o que mora dentro dele é o Espírito Santo. Em Romanos 8 fala que quem vai separar a gente do amor de Deus? Nem as trevas, nem as afrontas, eu estou falando mais na minha linguagem, tá, gente? Nem as afrontas, nem a escuridão, nem as hostes malignas. Não vai nos afastar de Deus. E se afastar a gente de Deus, a gente cair no pecado, a gente faz como o salmista Davi, ele arrepende, né? E pede perdão a Deus, e Deus perdoa Davi. Só que depois disso veio a consequência, ele perdeu o filho, né? Que era filho do suposto adultério com Betseba. Porque é assim, o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, além de entristecer o Espírito Santo, nós também perdemos, né, a alegria do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fica triste e nós também. Quando a gente está ligado em Deus e peca, a gente sofre. Porque muitas das vezes a gente vê uma pessoa, até mesmo um pregador, uma pregadora que afastaram do caminho do Senhor, perderam as forças, porque os combates são grandes. Quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja pequeno, seja aqueles bem graduados, ore por ele, porque é a pessoa que passa uma luta tremenda, é aquela pessoa que se opta em servir a Deus. Servir a Deus que eu estou falando de verdade.
aquela alma, né? Aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que vai lá na Cracolândia, tem coragem de enfrentar os traficantes, tem coragem de enfrentar os macumbeiros, tem coragem de enfrentar lá aquela patota lá na Cracolândia. Esses homens e mulheres de Deus são perseguidos. Às vezes, se você ficar só lá no gabinete, não é tanta perseguição, mas começa a enfrentar mesmo o bate-bate. Eu falo o bate-bate lá mesmo, chorando pelas almas. Há um homem que eu não sei pronunciar o nome dele, que é um nome estrangeiro, e ele ia para a praia chorando, pedindo: Deus, dai-me alma, senão eu morro. Quando você prega, você tem a convicção, a certeza, a fé de que Deus vai fazer um milagre nessa obra. E quero deixar para você uma coisa que talvez você não fique muito feliz, que há pessoas que você prega, você chora por ela, você jejua por ela e está sempre falando, e ela acaba morrendo de morte trágica, suicídio, pega em ato de adultério, pega em roubo, e acaba sendo morta essa pessoa. Mas por isso você vai deixar de pregar o evangelho? Claro que não! Que há, infelizmente, pessoas que não são filhos da salvação, são filhos das trevas, são aquelas pessoas destinadas a morar no inferno. Porque se não fosse assim, todos que você pregava aceitavam a palavra de Deus. Porque se existe alguém que não acredita na volta de Jesus Cristo e que sabe, né, que crê que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e um dia vai voltar, essa pessoa está muito por fora da Bíblia, da palavra de Deus, porque a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo para falar com o povo aqui na terra. Quantas jovens, né, homens e mulheres, senhoras, pessoas idosas, jovens, adolescentes, que você fala do amor de Deus, na hora ele critica, ele questiona. Eu já falei com você no vídeo, com vocês, que eu fui pregar para um rapaz que mexia, que traficava, e ele, no meio dos amigos dele, eu falei para ele de Jesus, e ele foi, soprou na minha cara, no meu rosto, fumaça de maconha, e eu continuei ali falando do amor de Deus. Não tive ódio dele, mas depois ele foi preso, saiu da cadeia, e assim que ele saiu da cadeia, mataram ele. Aí você me pergunta, mas aí você vai desistir, você vai parar de pregar para as pessoas que estão no caminho do erro, porque esse cara foi morto? Jamais eu vou parar. Por quê? Primeiro, se ele é filho da salvação, na hora que ele estava sendo baleado, que não foi só com tiro, ele teve tempo de lembrar, não só das palavras que eu falei com ele, mas outras pessoas também estavam orando por ele, também já havia pregado para ele. E às vezes Deus permitiu essa morte, porque estando aqui, ele não ia resistir às oferendas malignas, e o seu corpo não aguentaria e ele pecaria novamente. Deus pode às vezes permitir uma morte que você se acha trágica, mas só que aquela morte ali deu direito de salvação. Aí você fala, mas o cara sai da cadeia e é morto e é salvo? Quem me garante que na hora ali não se arrependeu? Tem um versículo na Bíblia que ele é muito assim, difícil de explicar, e muitas pessoas não sabem entendê-lo, e eu vou arriscar falar assim mesmo, que o apóstolo Paulo fala que o corpo é dado para o diabo, para o Espírito ser salvo no último dia. Porque uma vez, eu não tenho vergonha de falar, por causa de ser serva de Deus e uma mulher assim que procura andar na comunhão com Deus, o rapaz virou para mim e falou assim: olha, irmão,
Eu quero ser crente, eu quero servir a Deus, mas eu sou viciado em